Olá pessoal, nesse vídeo do exercício a gente vai ver a gestão de filas, né, de duas maneiras possíveis. Então vocês têm o exercício aí que é uma entrada de uma festa e vocês têm duas opções de direcionamento de filas. A opção 1 é direcionar todo o seu público para a fila 1 até ela estar lotada e depois se direciona para a fila 2. E a segunda opção é você direcionar as pessoas com a fila que tiver o menor número de pessoas esperando. Para esse modelo a gente vai dividir a construção dele em três fases, sendo que essa primeira a gente vai fazer a parte básica do modelo, a segunda parte a gente faz as lógicas para a opção 1 e a terceira parte a gente faz as lógicas para a opção 2 e depois vamos comparar os resultados para ver quem espera mais, quem espera menos, qual fila dá essa possibilidade de esperar mais, qual fila dá a possibilidade de esperar menos. Então, partindo aqui, como eu disse, essa primeira parte a gente vai fazer a lógica geral do modelo. Então vamos vir aqui em New Model. O tempo das unidades vamos deixar em segundos mesmo e a unidade de comprimento a gente vai deixar também em metros, tá certo? Então vamos dar um OK aqui e vamos começar a construir o nosso modelo. A gente tem um source, vou colocar o source aqui. A gente vai substituir aqui o deslocamento de 30 metros por uma esteira. Esteira, ela está aqui, ó, dentro de conveyors. E aqui dentro desses conveyors a gente tem uma straight conveyor. Então a gente vai utilizar ela, certo? Só clicar e arrastar. Vocês têm a esteira, tá certo? Depois disso, a gente tem uma fila única. Vamos colocar aqui uma fila. Beleza. Depois a gente tem um deslocamento. Dentro da fila única para o portão, a gente tem um deslocamento que ele demora cerca de 30 segundos. E a gente vai fazer uma certa adaptação. A gente vai colocar ele como um processor, igual a gente fez no outro modelo de gestão de filas. Então a gente vai pôr aqui um processor e um processor, certo? Para a gente fazer essa adaptação do deslocamento, o que a gente vai... Vamos mudar a aparência dele para ser igual da fila. Então a gente clica aqui em cima do processor, vou aqui com o conta-gotas no visual e clico em cima da fila. E vou mudar a cor também. Então clico aqui no lugar da cor e clico em cima da fila. Do mesmo jeito, vou clicar em cima do processor 2, vou mudar aqui com conta-gotas, clicar com qual aparência que eu quero que ele fique. Então ele vai ficar com a aparência da fila e a cor a mesma coisa, certo? Então esse daqui é o nosso deslocamento. Vamos já começar a dar nomes para eles. A entrada, a fila a gente não precisa, aliás a esteira, vamos colocar aqui como fila única, vou chamar esse daqui de deslocamento 1 e esse aqui de deslocamento 2. Deslocamento 2. Depois disso, a gente tem mais uma fila, que é um deslocamento de 10 metros. Vamos vir aqui no conveyor, straight conveyor. Pode colocar por enquanto em qualquer lugar aí que a gente vai arrumar ela direitinho. Então vamos fazer duas filas, duas esteiras. Beleza? Depois disso a gente tem uma fila, mais uma fila aqui e uma fila aqui, que a gente vai chamar de fila 1. Lembrando que essa fila ela suporta apenas 15 pessoas. Então a gente vai colocar aqui no mass content apenas 15. E a fila 2 ela também suporta no máximo 15 pessoas, tá certo?
Depois a gente tem os dois portões, o portão 1 e o portão 2, que como ele é processo, a gente também vai colocar um processor. Processor 1, processor 2. Vamos chamar ele aqui de portão 1, e esse daqui de portão 2. Portão 2. Tá certo? Vamos fazer esse portão também ter uma aparência de fila, mas ele ainda vai continuar sendo um processor. Então a gente clica em cima do portão, daquele que a gente quer mudar a aparência, pega o conta-gotas e vai em cima do que a gente quer mudar, para ele ficar igual. Mesma coisa aqui na cor. De novo, vem aqui no portão 2, seleciono ele, pego o conta-gotas e clico em cima de onde eu quero que ele fique com a aparência. E a cor também. A partir daqui, depois que eles passam no portão, para mim o meu sistema acaba. Certo? Então a gente tem um sync. Vamos alinhar essa linha, esse processo. Então aqui, no meu source, o meu x vale 0, o meu y 0. Vou colocar aqui o meu conveyor. Ele vai começar no 1, no y0 e terminar também no 1, e terminar no 31, porque ele vai ter 30 metros. E se vocês verem aqui, tem virtual length, ele não é 31. Aliás, seria 30, né? Não era 25 que estava ali. Vamos jogar tudo isso aqui para frente. Deslocamento 2, deslocamento 1, fila única. Para que as pessoas não passem nessa altura, para que elas passem no chão, vamos colocar aqui o Z ao invés da altura 1, ele começa na altura 0. E também termina na altura 0, porque vocês podem fazer, tá vendo? Tem uma subida, como se fosse uma subida ou uma descida. Vocês podem fazer isso também. Vou pôr aqui no 0 e só corrigir que o y também 0. Certo? Então, é uma fila, como se fosse aquelas esteiras de shopping, de aeroporto, sabe? Então, depois aqui, a fila única, vou colocar ela no 35 e 0 e vou aumentar o tamanho. Eu vou colocar ela de tamanho no x um valor de 6 e no y um tamanho 10, tá certo? Vamos só, quando a gente muda o tamanho, a gente precisa refazer aqui. Então vamos realocar ela. O y é 0 e o x, vamos por 35, desculpa, x 35. Que aí fica bem coladinho aqui. Vou colocar essas filas aqui para frente. Também essas esteiras. E aqui agora a gente tem a nossa adaptação do deslocamento. Então, o deslocamento 1, eu vou posicionar ele no 40 e o y4. E o meu deslocamento 2, eu vou posicionar ele também no 40 e no y-4. Tá certo? A minha segunda adaptação, que é o deslocamento de 10 metros entre esse deslocamento e a fila, ele vai começar no 41 e terminar no 51 e o y4 começa no 4, também termina no 4 e o nosso z ele é 0, certo? Então aqui, se vocês repararem, o virtual length, a distância virtual está de 1 metro. Não é isso, eu quero que ela seja realmente 10 metros.
Voltando aqui também na minha esteira, eu estou falando que a minha distância virtual ela está a 1 metro. Não é, ela é 30. Certo? Vamos para essa segunda esteira aqui. Ela começa no 41 e o meu y é menos 4. O meu x final é 51 e o meu y final também é menos 4. E para ela não ficar nessa altura, vamos colocar aqui Z0, Z0. Clicar aqui fora, vou voltar aqui. Horizontal length, o comprimento horizontal de 10 metros e a distância virtual também de 10 metros. Tá certo? O próximo, a fila 1. Vamos colocar ela. Eu vou mudar o tamanho dela. Ela está 2 por 2, vou pôr ela 2 por 3. 2 por 3. E vou colocar ela na posição X de 52 e na posição Y de 4. Mesma coisa eu vou fazer para a fila 2. Ela está 2 por 2, vou colocar ela 2 por 3, para ficar um pouquinho maior. Na posição 52 e no menos 4. Tá certo? O que mais que a gente vai fazer? Aqui tem o portão. Vamos pôr o portão na posição 54. Y igual a 4. Esse segundo portão. X54. Y menos 4. E por fim o meu sync. Vou colocar aqui no 58 e 0. Certo? Então vamos ligar. Agora, do meu source, eu venho aqui para minha esteira. Da minha esteira para a fila única. Lembrando de vocês clicarem com o Azinho aí do teclado. Tem que segurar o A. Da fila única eu posso ir para o deslocamento, para a minha próxima esteira, para a fila e para o portão 1. Do outro lado, a gente vai fazer da fila única para o deslocamento 2, para essa segunda esteira, para a fila 2, para o portão 2. E vou ligar lá do portão 1 para a minha saída 1, do meu portão 2 para a minha saída 1. Tá certo? Então, se eu der um reset run, a gente não configurou nada ainda, né? Vocês veem, a minha caixinha, ela vem deslizando pela esteira. Dali ela vem para a fila única, passa pelo deslocamento, desliza de novo, vem para uma fila, tem um processor e sai. Certo? E agora a gente precisa configurar. Então vamos começar a configurar pelo meu source. Então vamos clicar aqui 2 vezes. Vocês viram aí no source de vocês, vamos aqui no source, que a gente quer pessoas, né? Então vamos pôr aqui man. E não é uma inter-arrive time, não é uma chegada baseada em intervalos de tempo. É uma chegada baseada em agendamentos, porque a gente sabe que na primeira hora chega 100 pessoas, na segunda hora chega, no momento 0 chega 100 pessoas, na primeira hora 125, na segunda hora 200 pessoas, na terceira 50 e na terceira hora e meia chega 25. Então a gente tem aqui uma opção aqui de, ao invés de ser inter-arrive time, uma que chama arrival schedule. E a gente vai vir aqui em Edit Table. E a gente consegue colocar quais que são as minhas chegadas. Então, eu tenho 5 chegadas. Sendo que no meu momento 0 chegam 100 pessoas. Na minha primeira hora, ou seja, 3.600 segundos, chegam 125 pessoas. Na chegada 3, na segunda hora, que é 720
mil segundos. 7.200 segundos. Chegam 200 pessoas. Depois, no 10.800, chegam 50 pessoas. Depois, no 12.600, chegam 25 pessoas. Só corrigindo aqui que é 3.600, 7.200, 10.800 e 12.600. Eu tinha colocado 126.000. 12.600. Tá certo? Então vamos ver aqui o que acontece. Dá um reset, run. Ó, se vocês observarem, no primeiro minuto chegam as 100 pessoas de uma vez. Certo? E depois para. Ó. Na primeira hora chegam as 100 pessoas. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer fazer com que essas pessoas cheguem, essas 100 pessoas cheguem no intervalo de primeira hora. Ou seja, entre 0 e 60 minutos. E não que elas cheguem todas de uma vez, que elas cheguem de forma aleatória, mas não todas de uma vez. Se vocês verem aqui, dá uma aceleradinha, no 3.600 vão chegar as outras 125 e todas de uma vez também. Ó. No 3.600 chegam todas as 125. Então a gente precisa fazer um artifício para isso. Como que a gente vai fazer isso? Vamos dar um stop no reset. A gente vai utilizar uma global table, tá certo? A gente vai criar uma global table. Vou desconectar esse source aqui. Então, vou tirar com o Q. Vou desconectar o source. E vou pôr um processor aqui como auxiliar. Esse aqui é só um artifício. Vou deixar ele aqui. Vou pôr a mesma aparência aqui da minha fila única. Então, vou clicar aqui dentro do processor. Com o meu conta-gotas, eu venho aqui na fila única. E vou mudar também a cor dele. Não quero essa cor, eu quero que seja cinza. Tá certo? Aqui, esse processor, aqui vocês estão vendo que ele tem o máximo content, ou seja, ele pode pegar apenas uma pessoa por vez. E eu vou falar que vão caber as 500 pessoas por vez. Tá certo? Vão ser as 500 pessoas ali por vez. E agora a gente vai fazer um artifício. A gente vai ligar aqui do source no processor e no processor para a fila. Isso aqui é só para a gente fazer essas chegadas espaçadas. Então a gente vai vir aqui dentro do source. Vamos editar essa minha arrival schedule para falar, ao invés de chegar dessa maneira, a gente vai ter apenas uma chegada no tempo 0, mas vão chegar os meus 500 integrantes, as 500 pessoas todas de uma vez. Certo? E a gente vai usar uma global table. Lembram que a global table ela auxilia a gente em dados. Então a gente vai vir aqui no maisinho e vou criar uma global table. Certo? Essa global table eu vou chamar ela de porcentagem underline de underline chegadas. E vou fazer ela com 5 linhas e 2 colunas. E o que representa essa porcentagem de chegadas? Aqui eu tenho a minha porcentagem, na minha coluna 1, vou escrever porcentagem. E na coluna 2, eu tenho a hora. Se a gente fizer as continhas lá, das 500 pessoas, 100 pessoas chega entre 0 e 1 hora. 120 chega entre 1 e 2 horas. 200 chega 2 e 3 horas. E por aí vai. A gente pode pegar as porcentagens de pessoas que chegam nesse intervalo. Então, 100 pessoas corresponde a 20%.
Ou seja, 20% das pessoas vão chegar na hora zero. Entre 0 e 1, vão chegar a 125 pessoas, que corresponde a 25%. Então aqui ele vai chegar na hora 1. As 200 pessoas correspondem a 40%. Ela vai chegar na hora 2. As 50 pessoas correspondem a 10%, que vão chegar na hora 3. E as últimas 25 pessoas correspondem a apenas 5% e vão chegar na hora 3,5. Certo? Então aqui a gente está fazendo através de uma distribuição de empirical, onde 20% das chegadas chega na hora 0, 25 na hora 1, 40 na hora 2, 10 na hora 3 e 5 na hora 3,5. Vamos voltar aqui no meu modelo e a gente vai falar aqui, ó. Clicar aqui dentro do source. A gente já viu aqui que vai chegar todas as 500 de uma vez e vão vir aqui para esse processo. Quando a gente criar, na hora que eu criar as minhas pessoas chegadas aqui, eu vou setar uma label chamada hora, que vai ser a hora que ela chegou. Então a gente vai vir aqui nos meus triggers. Quando eu criar on creation, eu vou setar uma label. Então é uma data set label. No item, que é na própria entidade, qual que é o nome dessa label? Eu vou chamar ela de hora. E quanto que vale essa hora? Ela vai valer, vamos vir aqui numa distribuição estatística, eu quero uma dEmpirical. Se vocês observarem, a dEmpirical ela já vem atrelada a uma tabela, myTable. E como que chama essa minha tabela? Essa minha tabela chama o nome que a gente deu nela aqui, porcentagem de chegadas. Então, porcentagem chegadas. Então, 20% das pessoas que... Vamos voltar aqui na Global Table. 20% das pessoas que chegar vão ter essa label do valor 0. 25% das pessoas vão ter a label valor 1, que corresponde à hora que ela deveria chegar no modelo. Tá certo? Além disso, a gente vai pôr uma outra label que de fato é a chegada, a hora que ele deveria chegar. Então vamos chamar aqui de data, vou setar uma label, é no próprio item, e eu vou chamar ela de chegada. Certo? E qual que é esse valor da chegada? Eu vou pegar a label get label, vou abrir um parênteses, de quem que eu vou pegar a label? Do item, dá uma vírgula, e qual label do item que eu vou pegar? A hora. Ou seja, aqui eu vou saber se ele chegou, lembra que ele sorteou lá em cima 0, 1, 2, 3, 3,5? Então, com esse get label item hora, eu vou pegar esse valor, se é 0, 1, 2, 3, e vou multiplicar esse valor vezes por 3.600, porque isso vai indicar quantos minutos ele deveria chegar. E vou somar uma distribuição uniforme de 1 até 60, porque aí são os minutos, ele vai ficar espaçado, você vai ter a hora, por exemplo, se esse valor aqui era 0 vezes 360, mais uma D uniforme, se ele sorteou, por exemplo, 25, a gente tem que ele vai chegar no minuto 25, e eu preciso multiplicar por 60 para ver quantos segundos ele chegaria no meu modelo. Na verdade, todos estão chegando ao mesmo tempo, mas ele deveria chegar nesse horário que a gente vai dar dentro dessa label. Tá certo? Opa, o que deu errado aqui? Tem um comando, vamos ver aqui o que é.
The empirical tá certo. Vou setar label aqui. Item, chegada. Get label. Abriu parênteses. Do item, hora, fechei, mais de uniforme. De uniforme. É sem um ezinho. Tinha um ezinho a mais aqui. De uniforme. Vamos fechar. Vamos dar um reset. Pronto, deu certo. Pronto, ó. Chegaram todas as pessoas aqui. Se a gente clicar aqui em cima, vocês vão ver que tem uma hora. Ó. Ele chegou na hora 1, só que ele deveria chegar no minuto, no segundo 5.760. Tá certo? E aí, para a gente fazer esse atraso, a gente vai fazer o artifício aqui dentro do processo. Mas antes da gente fazer isso, vamos aqui no Source e a gente tem que setar quem tem carteirinha e quem não tem carteirinha. Porque quem tem carteirinha demora um pouco mais para passar lá nos portões lá na frente. Então aqui, quando sair, né, quando as minhas entidades, as minhas pessoas saírem, a gente precisa definir qual é o tipo de se tem carteirinha ou não. Então a gente vai aqui no mais, on exit, e eu vou setar uma label por porcentagem. No item do tipo. Então, 85% é do tipo 1, certo? 85 é do tipo 1, ou seja, sem carteirinha, e 15% é do tipo 2, com carteirinha. Lembrando que esse somatório aqui sempre tem que dar 100%, certo? E aqui, a gente vai vir aqui no processor, e dentro do meu processor, eu vou usar aquele artifício da chegada. Eu vou falar que o tempo de processamento de cada entidade, aqui dentro do meu processor, é o item, ponto, qual label que eu tenho nele, que eu falei, chegada. Então ele vai demorar esse tempo processando para depois entrar aqui. Então a gente vai ter as nossas chegadas passadas. Esse é o artifício para que todos não cheguem ao mesmo tempo. Então tem o item, ponto, chegada. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos dar um run aqui. Ó, as pessoas, se vocês observarem aqui, ó, diminuir aqui um pouco. Ó, entrou 500 pessoas e está saindo os dois porque fez aquela conta aleatória e eles estão chegando de forma aleatória no meu modelo. E vem aqui para a fila. Tá certo? Dá um stop, reset. Agora a gente vai fazer lá no sync, a gente tem que falar que o modelo vai parar na hora que entrar a última pessoa, na hora que entrar a 50ª pessoa aqui. Vamos vir aqui no meu trigger, tá certo? E quando entrar, porque no meu sync só entra, né, não tem saída. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer um controle que eu vou terminar de rodar o meu modelo. Ó, tá vendo? Qual que é a condição? Ele fala que quando as entradas, esse valor das entradas foi igual a 10.000. Não é isso que eu quero. É quando esse valor for igual a 500. Certo? Beleza. O que mais que a gente precisa fazer? Vamos nas esteiras, a gente precisa configurar as esteiras. Vamos clicar aqui na primeira esteira. E aqui vocês têm Conveyor Type 1. A gente vai vir em Customizado, vamos clicar no Customizado e vir aqui no envelopinho com a mão. Aqui tem as opções das esteiras. Aceleração a gente vai deixar 0, desaceleração também 0,
o stopping space, moving space, a gente não vai mexer nisso daqui. O que a gente vai mexer a gente sabe que uma pessoa ela anda em velocidade média de 1,8 metros por segundo. É isso que a gente vai fazer. Ela tem uma distância de 30 metros e como a pessoa média anda 1,8 metros por segundo, vai ser essa velocidade que a pessoa vai andar aqui dentro da esteira. No visual, vocês podem mudar o visual, mas não vem ao caso. A gente vai deixar do jeito que ela está. Tá certo? Vou dar um apply. Ok. A mesma coisa a gente vai fazer aqui dentro dessa esteira. Vou clicar nela. Tem aqui o conveyor type. A gente vai pôr customizado. E vou colocar aqui na mãozinha com o envelope. Também vou mudar aqui para 1,8. Apply. Ok. Clicar nessa outra esteira. Vou mudar aqui no conveyor type para customizado. Mãozinha no envelope. Também aqui para 1,8. Apply. Ok. O tempo nos deslocamentos aqui, ele é de 15, de 30 segundos. E cabem 15 pessoas, porque as 15 pessoas elas deslocam todas ao mesmo tempo. Aqui também eu tenho, vou clicar no deslocamento 2, tem no máximo 15. E o process time também é 30, tá certo? E aqui dentro do meu portão, depende se o processamento, o tempo de processamento, depende se a pessoa tem carteirinha ou não. Então vamos clicar aqui no meu, no meu portal. Clicar 2 vezes aqui nele. E o meu process time, aqui passa um por vez, né, no portal, ele é baseado naquela label que a gente setou do tipo. Então a gente vai vir aqui no values by case. Já está falando que é o item type. Se for do tipo 1, que é o sem carteirinha, ele demora, vem uma global table, uma distribuição estatística, que é uma uniforme. Vamos achar aqui uma uniforme. Vamos mudar os valores dela. Por padrão ela vem 5 e 15. Na verdade ela é 12 ou 24 segundos. Tá certo? E se for o caso 2, eu vou copiar aqui esse valor. Então Ctrl C. Acho que não foi. Vou copiar de novo. Ctrl C. Dá um Ctrl V aqui. Ela é de 1 a 3 minutos. Então, 1 minuto é 60 segundos, 3 minutos, 180 segundos. Tá certo? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa pro portão 2. Vou clicar 2 vezes nele. A gente vai vir aqui dentro do Process Time. Valores pelo caso, vou adicionar se for o caso 1, se for o caso 2. Se for o caso 1, vou dar um Ctrl V, que eu já tinha copiado, né, a minha distribuição uniforme, de 12 segundos a 24 segundos. Que saiu. Se for no caso 2, ele é de 1 minuto a 3 minutos, então dos 60 aos 180. Tá certo? Então, isso daqui é uma parte da base lógica, da lógica base assim, dos dois modelos. E a gente vai fazer um dashboard também para medir o tempo de permanência, desde a entrada até a saída. No caso da entrada aqui da esteira, né? Porque isso daqui é só um artifício. Então, a gente vai vir aqui no dashboard. Vamos adicionar um dashboard. Vamos vir aqui no Composite State Time. Vou clicar aqui nele. Eu quero um de barra. E a entrada da minha entidade tem que ser aqui dentro do Conveyor 1. Lembrando que esse processo é só um artifício. E a saída
no meu sync. Além disso, eu vou mudar aqui a unidade de segundos para minutos, tá certo? Então, apply, ok. E vou colocar um outro composite state time, mais um histograma. Vou colocar aqui, onde que entra no meu modelo. Opa. Entrar aqui no meu conveyor e a saída é no meu sync. Vou mudar aqui também para minutos, certo? Dá um apply, ok. E aí a gente tem os dois gráficos. Vamos rodar aqui. Dá uma acelerada. Então, a gente tem aqui o tempo médio das primeiras pessoas em um gráfico de barra e um gráfico de histograma, em um histograma. Ele está começando a ser feito aqui, né? Lembrando que a gente fez aqui só a parte base e os próximos vídeos a gente faz para a proposta 1 e para a proposta 2. Então, eu vou pedir para vocês salvarem esse modelo em duas versões, tá certo?